pai e a mãe são representantes do próprio Deus para seus filhos. Lembre-se, pais, vocês são representantes de Deus para os seus filhos. Eu me lembro lá em casa, quando nós éramos crianças, o pai tinha uma grande preocupação em honrar sempre a palavra dele para conosco, porque meu pai sabia, eu sou um representante de Deus para meus filhos. A maneira que meus filhos me verem será a maneira que eles olharão a Deus. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus é um Deus que sempre é fiel, sim ou não? Sim. Por causa disso, meu pai nunca prometia algo que ele não podia cumprir. E às vezes a gente era malandro, dizia, pai, compra. E ele disse, não sei. Ele falou, promete. Porque eu sabia que se ele prometesse, ele ia ter que cumprir. E por causa disso, ele nunca prometia nada. Mas ele sabia, eu preciso ser um bom representante de Deus para os meus filhos. Mães são representantes de Deus para os seus filhos. Mãe, ela tem essa preocupação em estar presente, auxiliar em pequenas coisas da nossa vida. Gente, eu tive sempre um senso que Deus está a me ajudar no que eu estou fazendo. E sabe por que eu sempre tive esse senso, que eu não estou abandonado, que Deus está a me assistir? Porque eu tive uma mãe que foi uma boa representação de Deus para a minha vida, que sempre me auxiliou em pequenas coisinhas. Eu relembro quando eu acordei 6 e pouco da manhã, chorando, eu entrei no quarto dos meus pais, eu era criança, minha mãe ficou assustada, falou, o que aconteceu, meu filho? E eu falei, mãe, tem prova daqui a pouco, eu não estudei, eu vou mal. Ela falou, mas isso você sempre vai, meu filho, não tem, é normal. Eu falei, mas dessa vez eu vou rodar, mãe. E eu me lembro, meu pai roncando na cama, a minha mãe ficou no meio da cama, e ela me colocou no ladinho da cama, ela disse, eu vou ajudar você a estudar. Para mim como criança isso era tão simples, mas marcou muito meu coração. Tinha 10 perguntas que ela me ajudou a decorar as 10 perguntas. Quando eu fui para a aula fazer aquela prova, eu tirei 9 na prova. Isso foi uma grande conquista para mim. Mas eu me lembro que eu terminei a prova e fomos para um momento de pausa, e eu fiquei tão reflexivo, porque eu ficava pensando, eu sentindo aquele amor de mãe. Eu me lembro que aquela pausa foi diferente para mim, porque eu lembrava da minha mãe, e eu sentia aquele afeto, aquele carinho. Pais e mães, nós somos representantes do próprio Deus para os nossos filhos. Amém. Deus cria a figura do pai e da mãe, o pai com as funções principais de direção, proteção e limites, a mãe com as funções principais de carinho, afeto e auxílio. E essas 6 características do pai e da mãe, no final da equação deveria surgir amor. Todos nós, seres humanos, precisamos de amor. Deus nos criou com a necessidade de sermos amados. Eu prometo para você, se algum ser humano nessa vida não for amado, ele se tornará tão machucado, tão duro, tão perverso e até cruel, porque o amor cura o coração, mas a falta de amor faz adoecer a nossa alma. E a família é o principal lugar onde Deus proporciona essa fonte de amor para nós. Então a figura do pai, ele tem a função de direção. Direção fala de liderança, homem. Homem, Deus estabeleceu você como líder do seu lar, e a liderança que Deus colocou na sua vida nunca é para subjugar as pessoas da sua família, mas pelo contrário, é para você amar, honrar e servir sua esposa e os seus filhos. Mas sim, homem, Deus colocou você como líder do seu lar, e você deve liderá-los em amor. Então Deus coloca a figura de proteção para o homem, essa função. Deus criou os homens com mais força física do que as mulheres. Há dúvida sobre isso? É óbvio que não. Se alguma mulher tiver dúvida, eu aposto uma queda de braço com você, mas vou apostar também dinheiro nisso. Mas homens são dotados de força física maior. Se bem que esses tempos eu estava na academia, vi uma louca enlouquecida nos pesos, eu olhei com meu pezinho, pensei, não vou passar vergonha. O que você fez, Mateus? Fui para o outro lado da academia. Mas é óbvio que nós homens, Deus criou com mais força física, mas não é apenas para termos mais força física, mas isso é um instinto de coragem e de proteção. Verdadeiros homens têm esse senso de proteger e brigar pelos seus. Eu costumo brincar, gente, que todo homem tem um Rambo dentro de si. Rambo era aquele que tinha uma faca, ele derrubava o helicóptero com uma faca.
O Rambo era aquele que tinha apenas um tiro e matava 1000 homens. Esse senso de proteger, não tente afeminar o homem. Alguns dizem que a figura de um homem viril é opressiva. Eu quero dizer para você, não é. Porque a figura de um homem de Deus, ele vai ser viril, ele vai ser forte, ele vai ser posicionado, mas essa força que ele tem, nunca é para subjugar, mas é para honrar, servir, amar e proteger. A propósito, no fritar dos ovos, no ranger dos dentes, quando a luz se apaga, o desespero chega. Verdadeiros homens são os que se levantam para proteger os seus. Os homens têm a função de proteger e sacrificar pelos seus. Esse é um papel que Deus deu para os homens. Quem pode dizer amém? Amém. Proteger. E Deus coloca na figura do pai também a função de limites. Acredite se quiser, pode parecer contrário, mas limites é uma das maiores demonstrações de amor que você pode dar para os seus filhos. Eu não sei quanto a você, mas eu apanhei muito na minha vida. Eu sou muito grato a Deus porque meu pai me corrigiu. Eu poderia ser um pouquinho menos pior hoje se ele tivesse me batido um pouquinho mais. Mas você sabe por que isso é tão precioso? Nós estamos falando sobre família hoje. Por favor, me dê aqui na tela Provérbios capítulo 13, verso 24. Olha o que a palavra de Deus fala. O Criador da família está falando. Ele diz: o pai que não castiga o seu filho, quando é preciso, mostra que não tem amor por ele. Um pai que ama o seu filho, desde o cedo o disciplina. Se seu pai precisou corrigir você, muitas vezes, é porque você era ordinário. Eu era ordinário. Porque a ideia da correção não é punição, porque correção não é sobre o passado, correção é sobre o futuro. E pensa, alguém que era implacável lá em casa era o meu pai. Ele sempre corrigia a gente quando era preciso, como a Bíblia fala em Provérbios capítulo 13. Eu me lembro uma vez que eu fiz um protesto evangélico. Eu falei: pai, eu quero fazer uma requisição aqui nesta casa. Eu tinha 5 ou 6 anos de idade. E eu falei: a partir de domingo que vem, eu estou solicitando, eu não irei mais à igreja. Ele falou: o que, menino? Quais são suas razões? Vamos lá. Eu com a mão na cintura e falei: porque eu constatei que todas as vezes que eu volto da reunião do domingo, eu apanho. Ele falou: tens razão, mas por que você apanha? Eu falei: pois esta é uma boa questão. Sempre desobedecíamos, fazemos arte, desrespeitava alguma coisa, e o pai era implacável em colocar limites. Por quê? Porque o pai que ama seus filhos, desde cedo o disciplina. Amém. E o pai falou: então você não quer mais ir? Eu falei: não. Ele falou: pois muito bem, já baixa as calças, espere lá na minha cama lá. Eu falei: pensando bem, eu vou. Mas limites são uma demonstração na figura do pai. E aqui vem a figura da mãe. Cadê das mulheres aqui? Digam amém bem alto. Amém. Essa graça que Deus coloca sobre a mãe, as principais funções da mulher que Deus coloca: carinho. A mãe abraça o filho de uma forma especial. Cabe o mundo dentro do abraço de uma mãe. Eu costumo dizer que abraço de pai cura, mas abraço de mãe que consola. É no abraço de uma mãe que o coração se torna quentinho. Esse carinho que a mãe tem, nós precisamos, e isso é algo do próprio Deus sobre nossas vidas. Alguns dias atrás eu estava ali no pátio da frente. Existia uma mãe com uma criança e o menininho ficava correndo para lá e para cá, e eu estava observando. A mãe falava assim: pare de correr que você vai cair. E ele continuava correndo e voltando, e a mãe falava: cuidado, você vai cair. E eu já estou dentro de mim: você vai cair. Nós homens temos uma razão diferente das mulheres. E dito e feito, meu irmão, parece que a mulher tinha o sexto sentido, previu o negócio. O menininho caiu, esfolou o joelho, e eu dentro de mim, eu estou assim: tua mãe te avisou. Mas eu não estou falando nada, mas dentro de mim eu estou falando. Mas sabe o que é mais incrível? Agora você não vai acreditar. A criancinha vem chorando para a mãe. Sabe aquele choro de criança que entra na alma, que estoura o tímpano dos ouvidos?
Mas o que é mais incrível, a mãe se ajoelhou, e eu estou observando tudo aquilo, e a mãe fala para a criança assim: o que aconteceu, meu filho? E eu estou indignado: como que aconteceu? A senhora viu ali, a senhora mandou ele não correr, e ele desobedeceu, e aqui agora está chorando. E aí o filho, ele fala: eu caí e esfolei o joelho. E a mãe assim diz assim: eu vou te dar um abraço. E eu estou olhando, ele parecia uma varada. Nós homens não entendemos isso, acredite, nós não conseguimos entender esse carinho que Deus colocou na mãe, nas mulheres. Mas o que para mim foi o estopim da coisa, até hoje eu estou digerindo isso, foi quando a mãe falou assim: calma, filho, eu vou dar um beijo onde machucou e vai curar. Eu disse: não vai? Isso é uma mentira, minha senhora, diante de Deus, você vai dar o beijo e não vai acontecer nada. Mas a mãe deu um beijo no filho, e o filho parou de chorar. Eu balanço a cabeça, eu saio dali, e Deus fala comigo: Mateus, existe um carinho, existe um afeto, que eu coloquei no coração das mulheres, das mães, que talvez você não entenda, que revela quem eu sou na vida dos filhos. Deus então coloca a função de afeto para a mãe, que é uma figura que nós temos primeiro contato na nossa vida, nos acompanha desde o nosso nascimento, é responsável pela nossa sobrevivência no início. Coloca a figura de auxílio, mãe que empresta auxílio emocional e nos ajuda nos pequenos detalhes da nossa vida. Eu costumo dizer, hashtag, tem tato que apenas uma mulher tem, porque Deus colocou isso. Homens e mulheres foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Eu perguntaria para você: existe uma família perfeita? Você diria para mim: não. Eu diria para você: sim, existe. Mas talvez o conceito de família perfeita na nossa mente está errado, porque família perfeita não é aquela que nunca erra uns com os outros. Mas sabe o que é a família perfeita? Aquela sempre capaz de estender amor, perdão e honra.